Então, fazendo barulho, estou aqui na cozinha com Sueli Façanha. E é claro que essa primeira vez do Fazendo Barulho dentro de uma cozinha tinha que ser eu, que sou um degustador profissional, todos sabem. Sueli, que alegria participar desse momento com você. Ave Maria, muito bom, viu, Diego? Você vai aprender agora uma receita de bolo que a Sueli Façanha vai ensinar. Uma ótima oportunidade na sua quaresma, você que está sobrevivendo os seus miojos da vida. Vamos aprender a fazer um bolo? Claro que não é uma receita light, mas vale a pena você aprender. Vem com a gente! É super simples. 500 gramas de margarina, 1 kg de açúcar. Aqui, Diego, eu coloquei 10 ovos. O normal é eu usar 8 ovos, mas como eles são pequenos, eu coloquei 10. 1 kg de farinha, tá aqui a cenoura e 400 ml de leite. Vamos começar? Eu achei esse negócio aqui. Sabe o que é isso aqui, gente? É um avental super afetivo da Sueli Façanha que ela nunca usou. Mas por quê? Há 10 anos eu 10 anos guardada, ela vai usar hoje no Fazendo Barulho. Explica, hashtag explica, Sueli. Olha só, eu tava preparando para me casar, tava noiva e tinha esse pano de prato. Então eu já tinha visto essa ideia. Então eu peguei o pano de prato, fiz esse corte e apliquei o crochê entrando no tecido, né, dando a volta. E comecei o bico, só que eu não consegui terminar. Então as minhas irmãs de comunidade fizeram mais um pouco, quem mexia com crochê. E depois o casamento estava chegando perto e eu gritei, mamãe, me ajuda. E ela fez mais o bolso e essas tirinhas e ele ficou pronto. Só o que acontece, eu tenho pena de usar. Mas por quê? Porque é tão bonitinho e assim, às vezes na cozinha a gente acaba sujando, então ficou uma lembrança que eu guardo até hoje, mas a gente vai inaugurar porque vale a pena. E se sujar vai ser uma grande honra. Sujar aqui no programa esse meu avental guardado assim há tanto tempo. Vamos lá. Então, a Sueli vai sujar o avental que Não. estava há 10 anos guardado hoje, que avental é pra sujar, gente. Avental é pra sujar. Eu não vou ter o meu, vamos começar? Vamos, que eu tô Vamos lá. morrendo de fome. Então, E eu vim pra cá foi pra comer esse bolo. A gente vai derramar então esse 1 kg de açúcar. Vamos acrescentar os ovos. Vem cá, Sueli, tu aprendeu a fazer essa receita com quem? Com a minha mãe. Mas tu é uma receita de família, né? É, Tua mãe na fazia verdade, muito bolo. ela fazia bolos menores, né? Mas eu tenho 3 filhos. Aí agora são maiores. E né? eles Tô comem adorando muito, essa o marido é história. o quarto que também come muito, então assim, pra gente estar fazendo bolinho não dá. Então é uma receita grande. Quando a gente tem um forno que assa por igual, tanto na frente como atrás, a gente tem a possibilidade, como eu, de assar os dois ao mesmo tempo. Né? Então vamos lá. Aí aqui eu vou usar mais meio quilo de margarina, certo? Aí o que acontece? Normalmente as pessoas batem a margarina com açúcar, depois os ovos, as claras em neve. Aqui não. Eu boto tudo junto e vou batendo ao mesmo tempo. Isso é uma das outras, é outro detalhe da facilidade, tá certo? Então aqui pra gente não perder. Então vamos começar a bater. Agora vai fazer um pouquinho de barulho, realmente não podia ser diferente. Vamos bater isso aqui. O segredo disso aqui é a gente bater bem até ficar uma massa leve e bem clarinha, tá? Porque o bolo só vai ficar fofinho se esse processo aqui ele for realmente com bastante tempo, batendo bastante, né? Não, já acabei de ver aqui, ó. A massa tá bem mais clara, porque as gemas são escuras, né? E ela ficou bem... Epa, tira a mão daí. Não pode, viu? Então assim, olha, tá macia. Agora a gente vai acrescentar a farinha, tá certo? Então assim, se isso não for bem batido e ficar uma massa bem leve, o bolo não vai ficar tão fofinho. Certo? Aqui eu vou botar uma batedeira numa velocidade menor, porque senão, olha aí, ó, já começou a levantar poeira, né? Então a gente bota um númerozinho mais baixo, ou então até assim, pra começar, pra gente não ter uma quantidade de farinha muito alta, tá certo? Tá ótimo. Pronto. Então fica a dica, em tudo que você for fazer, faça sempre Tudo o tem melhor. um motivo, tudo tem um sentido. Nada Tem um sentido, né? fica sem sentido na nossa vida. Principalmente quando a gente entrega a vida ao Senhor, tudo tem um sentido. Comigo, Diego, não tem essa história de bater o bolo numa direção só. Ah, isso é uma lenda? Isso é uma lenda. Assim, Olha só. comigo não tem regra. A regra é a gente fazer logo pra partir pra outra. Muito interessado em aprender agora mesmo, viu? Então você vai ser capaz de fazer. E eu me prometo, o seu bolo não vai solar. Não vai. Não vai solar nem lunar. Pronto. Veja só, já misturei a farinha.
Aqui numa massa tradicional nós colocaremos o leite, a baunilha junto. Aqui o que é que eu vou fazer? O que é a diferença do meu bolo de cenoura? Com licença. Aqui a gente pegar os 400 ml de leite e a cenoura e a gente vai bater no liquidificador. E essa massa a gente vai jogar dentro daquela ali. Vem cá. O leite. E a gente vai fazer mais barulho ainda, né? Pode fazer barulho aí. É bom que a gente tá no lugar certo, né? Mas me diz uma coisa, você como consagrada na comunidade Shalom, viveu bom tempo da sua carreira solteira. Depois que casou, que vieram os filhos, mudou muita coisa na rotina. Como é que você concilia essa realidade? Antes de responder, eu vou desligar o liquidificador, tá bom? O que mudou no início, assim, quando eu casei, na verdade não mudou nada. Eu continuei com o mesmo ritmo. Você tá vendo aqui, Diego? Olha aqui, ó. Tá bem uniforme, né? Tá lindo. Bom, aí eu continuei com o mesmo ritmo. E eu acho que eu nunca parei. Eu sempre disse assim, que eu nunca parei. Porque quando eu engravidei do primeiro filho, eu continuei viajando, eu continuei cantando. O que aconteceu foi quando eu cheguei no 7º mês, aí eu dei aquela parada porque já precisava de atestado para entrar nos aviões. Aí era uma questão de segurança, de prudência. Passei o meu resguardo e voltei a cantar. Só que eu engravidei do 2º filho logo. Então eu deixava o meu bebê, o primeiro, com a minha mãe e viajava com o 2º na barriga. E aí a mesma coisa com o Felipe, que foi o 2º. No 7º mês eu parei, chegou o tempo do nascimento, tive o resguardo e voltei a viajar. Então vamos lá. Vamos mexer aqui, ó. Aqui a gente leva mais um tempinho batendo, certo? E outra coisa, assim, tudo na vida... Para que fique bom, a gente precisa curtir durante um tempo, maturar. O bolo é do mesmo jeito. Se a gente não bater bem, ele não vai ficar tão fofinho, entendeu? Ou então tão macio. Isso em todas as direções. Em todas as direções. A gente tem um tempo de espera, um tempo de maturação, até que a obra se realize, né? Pronto, vou desligar. Isso daqui eu já não uso mais. Vou fazer assim pra gente não desperdiçar, ó. Pronto. Dá uma lambidinha. Corta aí só um minuto que eu vou... Diego, as formas já estão preparadas, untadas e enfarinhadas. Aí o que acontece? Esse untada, gente, aqui, eu vou explicar porque é a única coisa que eu sei. Você vai passando aqui a margarina com o dedo até a forma ficar com essa camada fina, né, de margarina. Atenção, essa dica é muito importante para o seu bolo não grudar. E você tá vendo, Diego, que é uma massa grande. E no instante a gente fez. Bota aqui porque a gente já vai dividir para as duas, tá? Ah, vão ser dois, né? São dois ao mesmo tempo. Ah. Mas é isso, ó. Olha só, isso aqui, ó, já tá pronto. Tá ótimo. E o outro também. A gente vai assar os dois no mesmo momento. Então agora ele já vai pro forno. Ele já pode ir pro forno. É muito fácil, gente. Vamos colocar o bolo no forno? Me ajuda, Diego. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Para de babar a câmera pra ele. Tem um gato aqui dentro. Abre, Diego. Olha só. Bota aí. Pode abrir, abre mais. A gente coloca os dois bolos ao mesmo tempo. E outro detalhe é que o bolo não precisa, o forno não precisa estar pré-aquecido. Os meus bolos não tem nenhum problema de ligar. Ah, então o forno não tá pré-aquecido. Não tá frio. Eu tava preocupado aqui, porque sabe que aquela câmera tava derretendo, ó. Não, coloca não, que é isso. Tá frio. Ah, tá frio mesmo. Tá frio. Eu conheço um monte de gente que não gosta de cenoura. Não tem como fazer de outro sabor, não? Tem, inclusive, Diego, essa massa é muito prática porque a gente pode trocar o leite por suco de fruta. Por exemplo, a mesma quantidade de leite eu posso trocar por suco de laranja, por suco de maracujá. Só que, como eu usei a cenoura, eu diminui um pouquinho de leite. Se eu vou tirar a cenoura, eu vou botar um pouco mais de líquido. Como eu usei 400 ml, eu vou botar 450 ou até 500. Eu vou vendo assim se a massa vai precisar de mais esse pouquinho ou não. Mas o ideal é 450. Dessa vez foram só 400 porque a cenoura também já umidifica o bolo, certo? Então assim, suco de maracujá, suco de laranja, café. Uma vez eu fiz um café frio, eu substituí o leite por café. E aí eu fiz um leite moça com castanha e fiz assim um doce e recheei e cobri com isso.
O melhor é a minha cara de tô entendendo tudo, né, gente? Mas eu tô aqui pra aprender. O bolo já tá no forno faz uns 5 minutos, são 40 no total, né? Mais ou menos, depende do forno, Então, né? A gente vai lá e 35 testa com um minutos palitinho ainda. pra ver se ele tá bem, tá bom. E é importante o Não tempo tem que abre. ser esse, né? Não pode tirar antes nem depois. Não, assim, eu costumo abrir o forno depois de olhar pela porta do forno, sem abrir, se ele já tá em condição. Porque se eu abrir antes da hora, Talvez, né? ele pode baixar, Pode, né? certo? Então a gente vai aproveitar esse tempo para fazer uma coberturazinha de brigadeiro pra gente colocar depois, tá certo? Vamos lá? Então olha só, Diego, a gente vai pegar aqui 2 xícaras de chocolate em pó e eu gosto de usar chocolate para bolo. Aqui é leite condensado. Aqui é leite condensado, tem aproximadamente 400 ml de leite condensado, porque são 2 bolos grandes, né? Aqui eu coloquei umas 3 colheres de sopa daquele chocolate assim para bolo que não tem açúcar. Então a gente vai colocar aqui. E normalmente quando a gente faz uma cobertura dessa, a gente vai usar também margarina, né? É o mesmo processo do brigadeiro. Aí eu vou botar aqui um pouquinho de manteiga ou margarina, fazendo barulho, né? Ah, ótimo. E aí a gente vai acender isso daqui, botando no fogo baixo pra não queimar, certo? E aqui o segredo é mexer, porque senão queima. Então tem que ficar todo o tempo mexendo, até chegar num ponto que a gente ache adequado para cobrir o bolo. Porque o brigadeiro não pode cozinhar demais, porque senão ele vai ficar duro para enrolar. Então para cobrir ele tem que ficar molinho para cair a calda por cima do bolo. Então pronto, agora é só esperar o bolo terminar de assar, cobrir e comer. Pois é, fazendo barulho, graças a Deus o bolo ficou pronto, né, Sueli Façanha? Vamos provar, né, Bora. pouquinho nesse momento. Inclusive, A Belinha. A Isabela tá aqui, vai ter alegria, assim, a alegria de nos dar de ficar com ela um pouquinho também. E de cortar o bolo com a mamãe, né, Belinha? Bora? Vamos. Inclusive, Diego, uma coisa que a gente pode comentar aqui, esse bolo acabou de sair do forno, aí eu já cobri e ele tá bem quentinho. Um bolo muito quente faz com que ele, assim, fica muito fofo Eu tenho uma dúvida. e difícil de cortar também, né? A O gente vai tentar tirar a pessoal primeira costuma fatia. dizer que comer bolo quente faz mal. É verdade, Sueli? Olha, eu acho que não. Ah, tu acha que não? Eu acho que não, porque eu sempre comi bolo quente. Ali colocou pra mim, né? Vou ter que comer agora, né? Desse tamanho. Tá quente, hein? Cuidado pra não se queimar. Ave Maria. Vamos ver aqui, Pedro Júnior. Vai. Daqui a pouco chega a tua hora. Isso. É pegar o meu lado que não é o bom. E foi tão Tá fácil, né? aprovado, não foi? E tá fofinho? Gente, olha só. Deixa aí. Sueli, vamos falar um pouco sobre a tua carreira, né? São quase 20 anos de carreira, mas muita gente não sabe que essa carreira ela foi construída dentro de um contexto de vida consagrada. Antes de tudo isso, você disse sim a Deus no chamado à consagração de vida na comunidade Shalom, como comunidade de vida. E essa carreira artística foi gestada dentro desse caminho de vida missionária, né? Fala, você sempre pensou em ser cantora, quando você deixou tudo para seguir Jesus e partiu em missão para a primeira vez, existia isso dentro do seu coração? Fala um pouco sobre essa primeira experiência. Diego, eu tenho 24 anos de vida comunitária, né? Eu fiz agora, nesse mês de fevereiro. E assim, eu já gostava de música desde criança. Eu já participava desde o meu seminário de vida no Espírito Santo. Tem alguém que aprovou o bolo aqui. Cuidado que tá quente. Então, desde o meu seminário de vida no Espírito Santo, a música que era secular, né, que eu ouvia, passou a ser a música cristã, né, a música religiosa. E até hoje é assim, só que há 19 anos atrás, eu gravei o meu primeiro CD. Então, assim, aquele serviço que eu prestava nas missas, nas noites de louvor, no grupo de oração, tomou uma conotação diferente, porque eu passei a viajar para evangelizar através da música, né? E cada vez mais isso foi crescendo, aí depois do primeiro veio outro disco, e a missão foi se desenvolvendo, né? Sueli, fala um pouco sobre essa experiência aí. Quais lugares você já morou, assim, como missionária da comunidade Shalom? Diego, assim que eu entrei na comunidade, eu fui morar em Pacajus, porque o primeiro ano da comunidade era lá. E na época só tinha a casa de Fortaleza, que é a casa mãe, e a missão de Pacajus. Isso foi em que ano, assim? Foi em 91. 91.
Aí depois abriu-se a casa de Aracaju. Quando eu terminei o primeiro ano, eu fui remanejada para lá. De Aracaju fui para Salvador, de Salvador fui para Propriá, tudo ali, Bahia e Sergipe. Depois de Propriá vim para Fortaleza, de Fortaleza Rio de Janeiro, e do Rio voltei para cá, né? Só que nessa época que eu estava em Propriá, a comunidade me mandou foram 4 meses que eu passei em Roma, porque na época de Propriá eu era formadora comunitária, responsável pela missão lá. E aí eu fui fazer um curso de formadores, formação para formadores da vida consagrada. Nesses 19, 20 anos de carreira já foram 8 CDs, né? Deveriam ser mais. Deveriam ser mais, né? Fala um pouco Deveriam ser 11. Existe algum especial ou alguma música especial? Olha, assim, eu acho que o Viver pela Fé, para mim, tem um peso diferente. Cada um tem a sua história. Recente, né? Cada um tem a sua história, porque o Seu Nome é Amor foi o primeiro, aí depois, assim, a descoberta da missão, a vinda do segundo, e a coisa vai crescendo. Mas, assim, antes do Viver pela Fé, foi o Com Poesia. Do Com Poesia até o Viver pela Fé foram 7 anos sem gravação. Os motivos que justificam isso foram vários, né? Um deles foi a época do nascimento dessas coisas lindas aqui, né? Dos meus 3 filhos. E outras situações que justificaram esses 7 anos. Então, houve assim Eram outros filhos nascendo, que não eram dos CDs, né? Exatamente. Foi um tempo de muita prova, porque também você ficar tanto tempo sem música nova, sem um repertório novo. Então, assim, eu já partilhei em alguns shows, em algumas situações, assim, que foi um tempo, assim, de escuridão mesmo na minha vida, onde Deus me ensinou muitas coisas, sobretudo o valor da fé, da esperança, e que me deu, assim, a graça de poder falar para as pessoas que, quando elas estão num momento escuro da vida delas, elas podem confiar que aquilo vai passar, entendeu? 7 anos se passaram, foi uma espera longa, mas passaram. Então, quando Viver pela Fé veio, já pela distância de tempo, como tanta coisa tinha acontecido comigo, então já veio uma Sueli diferente, que interpretava canções de modo diferente. O Viver pela Fé tem uma suavidade diferente dos outros. Dos outros tinha mais aquela Sueli que tinha uma força na voz. O Viver pela Fé não, já está mais ameno. E isso não quer dizer que as músicas não tenham força, mas houve mudança, porque eu mudei, muita coisa se passou, né? E o Viver pela Fé também está chegando no seu tempo, né? E eu estou pedindo muito a Deus aí a graça de novas portas se abrirem para chegar de um novo trabalho. Esse foi um dia especial. A Sueli Façanha nos ensinou a fazer um bolo. E, inclusive, isso aí foram as 3 dicas maravilhosas, né? Você pode mexer o bolo em qualquer direção. Comendo ele quente não faz mal, né? Tudo isso foi Sueli Façanha que ensinou pra você. Valeu, Sueli, muito obrigado. Deus te abençoe. Alegria. Shalom, muito obrigado por fazer barulho com a gente.